Pronto. Vamos lá. Bom, sejam todos bem-vindos, então, ao curso de Isostática. Meu nome, como se escreve, é Gianelis. Vocês podem falar do jeito que vocês preferirem, Giane. Já me chamaram de várias formas aqui, então não tem problema, tá? A nossa aula inicial vai ser introdução e conceitos básicos. Bom, o professor Gustavo já me apresentou um pouco, mas eu vou falar um pouco aqui da minha formação. Eu sou doutoranda da COPE, da UFRJ, do Programa de Engenharia Civil. Sou mestra pela COPE também. E sou engenheira civil formada pela Universidade Politécnica da Havana, em Cuba. Então, eu tenho experiência na área de estrutura, especificamente meu mestrado foi na área de estrutura, na parte de dinâmica de estruturas. Mas eu tenho experiência em estática e dinâmica, e em análise experimental também, e um pouco em construção civil. Bom, isso é para vocês me conhecerem um pouco, quem sou eu, qual é a minha formação. Agora, vamos falar sobre o calendário de vocês, o calendário acadêmico. A gente está começando hoje, dia 5, e a previsão, né, é acabar o dia 24 de junho. Vocês vão ter 2 provas, vocês podem anotar aí se quiserem. Eu não gosto de começar já falando de provas, mas o estudante gosta de saber, né, quando ele vai ter prova, quantas provas. Então, já para vocês ficarem sabendo disso, vocês vão ter uma prova em abril e outra prova em junho. Segunda chamada em junho também, e prova final dia 25. E segunda época, dia 2 de julho. Eu desejo que ninguém chegue lá na segunda época, tá? Mas vai depender um pouco de vocês também. Como vão ser as avaliações? Já para deixar, assim, vocês sabendo desde o primeiro dia, né? Vocês vão ter 2 notas. Essas notas são da nota da prova, que está valendo 8 pontos, mais um trabalho com valor de 2 pontos. Cada nota vale 10. Com a média dessas 2 notas, vocês vão ser ou aprovados ou vão para o exame final. Quem tiver uma média maior do que 7, está aprovado. Se for menor, vai para exame final. Perdão, para a segunda chamada também pode fazer depois, mas substitui apenas uma dessas notas N aqui, N1 ou N2, tá bom? E, bom, o exame final você precisa de uma nota maior ou igual a 6 para estar aprovado. Uma questão importante, a média de vocês não pode ser menor do que 4, senão vocês não têm direito nem de fazer a prova final, porque automaticamente é reprovado por nota, tá bom? Então, espero que ninguém fique nessa situação aqui, mas só para vocês ficarem sabendo como é que vai ser. Alguma dúvida? Não, até aí tá tranquilo, por mim. Professora, todos nós já estamos sabendo disso aí. Já vocês sabem, então, esse esquema aqui é para todas as disciplinas que vocês têm, mais ou menos, né? Isso, para todos. Isso. Tá ótimo. Vamos lá. Professora, Sim, pode falar. antes de você começar para não te atrapalhar, já que a gente está te conhecendo hoje, seus tipos de avaliações são bem em cima do que você aplica em sala de aula, como exercícios e tal, Sim, porque a gente já teve professores mirabolantes que aplicam uma coisa em sala de aula e na prova trazem questões da NASA, entendeu?
Não, Então, não, só não. para poder a gente saber como estudar, se a gente tem que final de semana ficar estudando outras coisas assim de outros professores, para não ter surpresa, entendeu? Não, o que vai cair na prova vai ser o que vocês vão ver aqui na sala de aula e os trabalhos que eu também vou mandar. Só que vocês fazendo os trabalhos, já vocês podem tirar dúvidas comigo, eu ajudo vocês, mas vai ser dentro do que a gente, do que vocês vão ver aqui na disciplina, né? Não vai ser uma coisa assim para prejudicar vocês, não faz Tá bom, sentido, né? tá bom, obrigado, professor. Nada. Bom, alguém tem outra pergunta? Vamos continuar então? Continuar, professor. Bem, então, as referências. A gente vai utilizar fundamentalmente esses 3 livros aqui durante a disciplina. Se eu, em alguma aula específica, usar outras referências, eu vou deixar sempre no final. Mas essas aqui são as referências fundamentais. O livro do Luiz Fernando Marta, Análise de Estruturas, o da Maria Cascão, também, Estruturas Isostáticas, e o Susequinge, volume 1, que é o curso Análise Estrutural, volume 1, é Estruturas Isostáticas. Então, vocês tentem conseguir aí a bibliografia, que isso vai ajudar vocês a reforçar o conhecimento, né, da disciplina. Vamos começar, então? Bem, o nome da disciplina, como vocês já sabem, é isostática, né? Mas por que é isostática? O que é a isostática? Bem, essa disciplina aqui é uma disciplina base para qualquer engenheiro civil durante a carreira dele toda. E essa disciplina aqui, ela é fundamental para entender outras disciplinas que vão vir depois e vão ser mais complicadas. Então, eu recomendo vocês, assim, se dedicarem ao máximo, porque quem se der bem aqui na isostática, quem entender os conceitos, quem conseguir realmente absorver o conteúdo da disciplina, não vai ter problema mais para frente. Senão você vai chegar depois em outra matéria mais para frente, hiperestática, estruturas de concreto, resistência dos materiais, e você vai ficar perdido porque você não aprendeu coisas aqui que são base. Bem, a isostática. Por que isostática? Bom, a gente tem na mecânica das estruturas, ela pode ser dividida em 2 áreas de estudo, né? A estática e a dinâmica. A estática é a área de estudo que estuda os corpos que estão em repouso. E a dinâmica estuda o movimento, né? Os corpos que estão em movimento. Na graduação, vocês vão aprender estática das construções, né? Análise estrutural de estruturas, ou seja, da parte estática das estruturas. Dinâmica é mais para pós-graduação. Por quê? As estruturas de engenharia civil, em geral, elas são estáticas, elas estão em repouso, né? Elas não possuem movimento, pelo menos não um movimento perceptível. Algumas estruturas, elas estão submetidas a cargas dinâmicas. Então, para esse tipo de estrutura, já é necessário um especialista com pós-graduação, que saiba realizar análise dinâmica de estruturas. Mas a maioria delas, ela é desenhada, projetada apenas se considerando as cargas estáticas, que são aquelas cargas que não geram movimento na estrutura aparente. Por quê? Tudo no universo está em movimento, certo? Até os planetas, o próprio universo, ele está em movimento. Mas a gente considera a estrutura em repouso porque os movimentos que ela apresenta podem ser despreciados, porque são muito pequenos. Certo? Essas estruturas, elas têm certos movimentos, só que a gente não considera esses movimentos quando eles são muito pequenos. Se for um prédio muito alto, tipo um arranha-céu, uma ponte muito flexível, com grandes vãos,
esse tipo de estrutura, ela requer uma verificação dinâmica, né? Porque um arranha-céu, ele está submetido a vibrações no topo que podem ser prejudiciais para a estrutura. Mas fora esse tipo de estrutura, ou outros tipos de estruturas submetidos a carregamentos dinâmicos muito grandes, por exemplo, arquibancadas, estádios com torcidas de futebol, esse tipo de carregamento, sim requer análise dinâmica. Mas as estruturas mais comuns, você vai desenhar elas apenas para resistirem às cargas estáticas. Elas vão ser desenhadas, então, com uma análise estrutural estática. Então, gente, o conceito aqui, análise estrutural, é a parte da mecânica que estuda as estruturas. E esse estudo em que consiste? Você vai determinar o comportamento dessas estruturas, ou seja, os esforços e as deformações a que elas ficam submetidas quando solicitadas por agentes externos. Que são os agentes externos? As cargas que às quais a estrutura está submetida, né? O vento, as cargas o peso próprio da edificação, as cargas de temperatura, os movimentos dos apoios por cargas sísmicas ou qualquer outro tipo de carregamento. No caso, vocês não vão usar cargas dinâmicas, como eu já falei, né? Então, a isostática é a base de todo cálculo estrutural. Essa aqui é a disciplina inicial para vocês conseguirem fazer, quando vocês formarem, uma análise estrutural de uma estrutura. Vocês vão precisar outras disciplinas que vão vir mais para frente, como hiperestática, resistência aos materiais, concreto, estruturas metálicas. Mas, sem entender essa aqui, vocês não vão conseguir entender as outras. Então, eu peço que vocês se dediquem e prestem muita atenção a essa disciplina aqui, tá bom? Vamos ver, então, conceitos gerais de estruturas. O que é uma estrutura? A definição de estrutura é que ela pode ser definida como uma composição de uma ou mais peças ligadas entre si e ao meio exterior, de modo a formar um sistema em equilíbrio que pode ser estático ou pode ser dinâmico, como já expliquei, né? O equilíbrio estático são as estruturas que estão em repouso e o equilíbrio dinâmico são aquelas que estão em movimento. Por exemplo, um automóvel. Um automóvel em movimento, ele pode estar em equilíbrio dinâmico. Então, a estrutura é um conjunto que é capaz de receber solicitações externas, ou seja, do entorno, que são denominadas solicitações ativas. Por quê? Porque elas estão atuando sobre aquela estrutura. E a estrutura absorve internamente esse reforço até os apoios ou vínculos, onde elas encontram um sistema de forças que são equilibrantes, um sistema de forças equilibrantes, que são as denominadas forças reativas. Vocês lembram de física básica, né? Não. Se vocês não lembram, vocês devem ter uma noção das leis de Newton, né? A lei de ação e reação, que existe quando você aplica uma força sobre um corpo, você gera uma força reativa no sentido contrário, certo? Então, isso acontece com as estruturas também. Então, gente, seguindo essa definição, uma estrutura pode ser qualquer coisa que esteja dentro daquela definição. Uma pessoa, o corpo humano, ele é uma estrutura, uma árvore é uma estrutura também. O corpo humano, ele absorve os esforços do entorno e esses reforços também são dissipados e transmitidos até as outras vinculações, né? Por exemplo, vocês recebem do entorno as forças do vento, e vocês podem receber também... Gravidade? Sim, a gravidade, mas se alguém bate também em vocês, são forças e o corpo ele resiste, né? Depende da magnitude dessa força, mas se ele dissipa
todos os esforços que vocês recebem do entorno. Então, uma pessoa é uma estrutura, uma árvore também, ela está sujeita a diferentes forças, né, da natureza, do terreno, pode ser sismo, pode ser retrações do terreno, agentes ambientais, vento, chuva, temperatura. O avião, assim, esse tipo de estrutura interessa a outros especialistas, né? Mas para o engenheiro, o que seria uma estrutura? Depende, né, do engenheiro. Um engenheiro aeronáutico, por exemplo, para ele, um avião é uma estrutura. São as estruturas que eles estudam. O engenheiro mecânico, para ele, uma estrutura seria um automóvel, qualquer veículo locomotivo, uma máquina. Para o engenheiro naval, uma estrutura seria o quê? Seriam navios. E para nós, engenheiros civis, o que seriam as estruturas? Bom, gente, as estruturas para o engenheiro civil são edificações, pontes, viadutos, passarela, galpões industriais também, barragens, torres de telecomunicação, e que mais? Uma rodovia também, uma ferrovia, são estruturas, né? Todo tipo de estrutura civil é uma estrutura para a gente, né? Então, segundo a definição que a gente viu, na engenharia civil especificamente, se denomina a estrutura a parte resistente de uma construção, certo? Qual é a parte resistente? A gente tem um exemplo aqui de uma edificação. A parte resistente dessa edificação seriam o quê? As vigas, os pilares, a fundação, as lajes, as paredes. Essas são as partes componentes e que formam uma estrutura resistente. Então, para nós, isso é a estrutura. Para a gente não importa a parte, ou seja, que não é uma parte resistente da edificação, por exemplo, uma caixa de água, uma mesa. Isso não faz parte da estrutura para a gente. A estrutura seria a parte que resistem à carga na edificação, certo? Deu para entender o conceito? Certo, até aí certo. Tudo bem. Deixa eu fazer uma Sim. pergunta. Pode falar. Você se refere à estrutura só, as partes que fazem as transferências de carga para o solo, né? As paredes não entram nessa nossa linha? A parede Ela também serve só como vedação? depende. Você pode ter uma parede de carga e uma vedação. Depende da função estrutural da parede. As paredes de carga, elas Depende da transmitem construção, carga. né? Depende da construção, né? Por exemplo, se eu estiver usando bloco estrutural, a parede é um elemento de transferência de carga, né? Isso, Estrutura. exatamente. Aí esse questionamento já entra em contradição com o que Obrigado. o Igor passou, né, no caso, né, Luciano? É O porque quê? ele falou da construção que a gente chama de construção tradicional, construção... Tem outro nome aí que fugiu a cabeça agora aqui. Algumas construções são diferentes, né? Mas qual a dúvida, então? Mas acho que ele falou de usar tijolo ou bloco como pilar, né? Como em vez de colocar um pilar... Ele está falando você construção tradicional. Não, ele não falou como pilar. Ele falou que os blocos, no caso tijolo, essas coisas, parede, não ajuda no caso de suportar peso ou algo do tipo. Tipo isso, como se fosse O bloco uma de sustentabilidade cerâmica da não é estrutura. estrutural. É isso que ele falou. Só o bloco estrutural que serve como estrutura. O de cerâmica é só para tapar buraco. Então, gente, o bloco estrutural é o bloco concreto, né? Mas também depende. Não é porque você usa tijolo que não é um elemento estrutural. Agora, uma parede de tijolo, você não deve usar como uma parede de carga, porque o tijolo ele não possui a resistência suficiente para ele absorver e transmitir essa carga.
mas você pode usar diversos materiais na sua estrutura, na construção. Mas você precisa ver se esses materiais, a configuração da estrutura que você está projetando um elemento para resistir carga, ou você só está projetando um elemento aí de vedação ou outra função, tá certo? Professora, É lógico que se você vai projetar uma parede para ela resistir carga, você vai usar uma parede com bloco de concreto. Porque se você colocar ela de outro material, ela não vai resistir essas cargas. Deu para entender a diferença? professora, já Sim. existe bloco cerâmico também estrutural. Então, hoje, na realidade, o que a gente vai levar em consideração seria o projeto, né? Se o bloco é estrutural ou não, né? Isso, você tem que ver a resistência daquele material que você está utilizando, ver a resistência desse bloco e as cargas que ele vai suportar. Se esse bloco ele suporta umas cargas que são maiores das que você está colocando, você pode usar como um elemento de carga, senão não pode. Esse é o princípio. Então, não interessa o material, interessa a propriedade daquele material, a capacidade resistente desse material. Mas isso vocês vão aprender mais para frente na disciplina resistência aos materiais. Aí você vai juntar o conhecimento que vocês têm de materiais de construção com o conhecimento teórico de resistência aos materiais e vocês vão perceber ou seja, vocês vão poder escolher, saber quando vocês colocam algum tipo de material para ser um elemento de carga, ou seja, que suporta as cargas ou outra função. Certo? Tudo bem até aí, pessoal? Pode seguir. Vamos lá, então. Então, a engenharia estrutural, já como a gente falou um pouco, vocês também já sabem que o projeto estrutural, a gente precisa, na engenharia estrutural, realizar um projeto de uma estrutura. Essa engenharia de estrutura, ela trata do planejamento do projeto, da construção e da manutenção dos sistemas, né? Das edificações, dos sistemas de transporte, de qualquer tipo de obra civil, dependendo da funcionalidade para a qual ela está destinada. Então, mas o que é o projeto estrutural? O projeto é a concepção de uma estrutura. Essa estrutura, ela tem que atender a todas as necessidades para a qual ela está sendo construída, satisfazendo assim as condições de segurança e de utilização, que estão definidas nas normas técnicas que vocês vão utilizar como projetista. E também seguir normas ou procedimentos para atender a necessidades econômicas, estéticas e ambientais, né? Construtivas e legais. E o resultado final é um projeto estrutural com a especificação da estrutura completa, né? Com uma forma completa. E abrange todos os aspectos, a locação, os detalhes necessários para a construção da obra, os materiais que você vai utilizar. Então, onde é que entra a análise estrutural? Como eu já falei anteriormente, isostática é uma das disciplinas, a disciplina base, do conjunto de disciplinas que compõem o que seria a análise estrutural. Você precisa de uma série de disciplinas para você realizar uma análise de uma estrutura. A análise estrutural é a fase do projeto em que é feita a idealização do comportamento da estrutura. Ou seja, o engenheiro estrutural, ele é quem vai avaliar o comportamento daquela estrutura. Então, gente, essa disciplina aqui, eu não sei se vocês têm uma frase aqui, mas quando eu estudava, meus professores falavam que esse tipo de disciplina era o frango do arroz com frango. Não sei se vocês estão entendendo aí essa analogia. É como fundamental. Porque, por exemplo, vocês como engenheiros civis, vocês têm conhecimento de outras disciplinas também. Vocês estudaram topografia, materiais de construção. Vocês também têm outras disciplinas na grade curricular, como hidrologia, hidráulica, instalações prediais.
Então, são uma série de disciplinas que você precisa ter conhecimento. Você também deu construção civil, você tem conhecimento de arquitetura, mesmo que não vão ser arquitetos. Mas qual a diferença? Vamos supor, topografia, vocês precisam ter esses conhecimentos para complementar a formação de vocês, porque quando vocês estiverem exercendo a função de vocês como engenheiro, vocês precisam entender um plano topográfico para projetar uma estrutura, uma edificação naquele terreno, ou uma estrada, seja o que for, né? Mas vocês não vão realizar esse plano topográfico. Um topógrafo, ele fornece o plano topográfico para vocês. O arquiteto, ele fornece as plantas arquitetônicas para vocês. Mesmo que vocês precisem ter conhecimentos de hidráulica, é o engenheiro hidráulico, geralmente, que realiza o projeto complementar de hidráulica. O engenheiro elétrico ou de elétrica. Vocês podem realizar também. Mas não tem outra pessoa para realizar o projeto estrutural. Isso é a função de vocês. Ninguém vai dar o projeto estrutural para vocês, ou vai fornecer alguma informação. Essa é a responsabilidade que vocês vão ter quando vocês estiverem na frente de qualquer estrutura, né? Quando vocês estiverem realizando um projeto de estrutura, são vocês os responsáveis pela segurança estrutural daquela edificação, seja o que for. Então, por isso a importância dessa disciplina e as outras que vão vir mais para frente para o engenheiro civil, porque isso aqui é o que vocês fazem, o que a gente faz, né? Deu para entender a importância dessa disciplina aqui? Sim. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, falando um pouco mais sobre estruturas. Vamos ver os elementos estruturais, todos esses elementos que resistem às cargas, né? Eles devem apresentar propriedades de resistência e propriedades de rigidez. O que seria a resistência? A capacidade de resistir às cargas dentro de certos limites, sem levar aquela peça à ruptura, certo? E a rigidez é a capacidade que eles têm de não se deformar excessivamente para um certo tipo de carregamento. As normas, muitas vezes, elas exigem que o profissional ele faça uma verificação das flechas máximas em viga. Por quê? Vamos supor, por exemplo, se vocês veem uma viga que ela tem uma deformação muito elevada, ela pode até não cair. Mas do ponto de vista visual, os usuários daquela edificação, eles vão sentir certo medo, porque aquela viga ela está muito deformada. Então, existem também as normas, elas exigem que o engenheiro estrutural faça essas verificações também de deslocamentos máximos, flechas máximas. Certo? Então, vamos pensar também em uma janela, por exemplo. Uma janela de esquadrias. A parte superior da janela, se ela se deformar muito, aquela janela vai empenar. E ela vai perder a funcionalidade dele. Então, por isso é importante também que o material ele seja capaz de não se deformar muito. Ele precisa ter uma rigidez. Então, a gente tem, dentro dessa análise, para analisar se aquele material vai resistir os reforços ou não, a gente tem duas disciplinas. A análise estrutural, na qual a gente vai fazer análise dos reforços solicitantes internos da estrutura, e a resistência dos materiais, na qual a gente realiza análise de tensões internas. Então, essa aqui é muito importante para depois entender a outra, que será a resistência aos materiais. Então, uma vez mais, gente, qual é o objeto do estudo da análise estrutural?
Ela tem por objetivo a determinação de esforços internos e externos, que seriam as cargas e reações de apoio e das tensões correspondentes, assim como também a determinação de deslocamentos e deformações da estrutura que está sendo projetada. Esse é o objetivo do estudo de análise de estruturas. Vamos lá, dentro do objeto de estudo de análise de estruturas, existem 4 níveis de abstração. Você tem uma estrutura real, que pode ser um prédio, pode ser uma ponte, pode ser uma ferrovia. Geralmente vamos trabalhar aqui com edificações, né? Então, você tem a estrutura real, a concepção daquela estrutura. Você tem um modelo estrutural. Você tem um modelo discreto daquela estrutura e também um modelo computacional. O modelo computacional já é feito em programas de computador de análise de estrutura. O que a gente vai ver em essas disciplinas aqui de análise? Bom, principalmente aqui em isostática. A gente vai ver os modelos estruturais. A gente vai aprender o que é um modelo estrutural, como realizar esse modelo, né? Então, a definição do modelo estrutural é um modelo analítico que ele é utilizado para representar matematicamente a estrutura que está sendo analisada. E esse modelo também pode ser chamado de modelo matemático. A gente usa mais modelo estrutural porque somos engenheiros civis e estamos analisando estruturas, mas modelo matemático é um nome geral para qualquer tipo de estrutura que não seja de engenharia. Então, vamos tentar entender melhor isso aí. O modelo matemático, então, é uma representação, uma simplificação da realidade. Certo? A gente tem aqui uma estrutura real de um prédio e do outro lado a gente tem o modelo matemático. O modelo matemático é um esquema simplificado. Mas por que a gente cria um modelo matemático? Imagina se a gente já fosse construir esse prédio assim, sem nenhum tipo de análise, sem nada. Quantas coisas não podem acontecer? Uma série de problemas construtivos, estruturais, falhas estruturais. A gente pode também realizar uma estrutura com gastos, custos econômicos muito altos, porque a gente não fez uma análise adequada para definir realmente as seções, as dimensões dos elementos daquela estrutura. Então, o modelo matemático é uma simplificação, que ajuda a gente de uma forma mais simples a analisar o comportamento dessa estrutura. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma ponte também, e o modelo matemático dessa ponte. Um pilar, o modelo matemático de um pilar, a gente representa ele por uma linha. Tem uma pessoa caminhando, você tem um modelo matemático também, que estuda esse tipo de estrutura. Existem modelos matemáticos de pessoas caminhando. Isso não é o objetivo do engenheiro civil, certo, né? Mas é só para vocês entenderem o conceito do que seria um modelo matemático. Uma ferramenta, um esquema simplificado que contém as partes fundamentais daquela estrutura. Você vai representar os elementos daquela estrutura, os vínculos daquela estrutura e as forças atuantes sobre aquela estrutura de uma forma matemática. Se a gente não faz isso, a gente não consegue analisar. Tá certo? Vamos lá. Então, Professora, pessoal. boa noite. Boa noite. Me chamo Rodolfo. Professora, como é que a gente não pode também calcular, prever a natureza? Por exemplo, você deu um exemplo aí da ponte. Sobre aquela passarela no rio que caiu, como é que vai prever a força do impacto daquela onda e também para não custear muito alto, não ficar muito alto o valor daquele projeto? Tem jeito? Então, a questão
do custo econômico não é realmente por conta daquela onda, né? É porque ela não teve uma análise dinâmica adequada. Como eu estava falando no início, o projeto, eles são projetados para cargas estáticas, a estrutura para resistirem, ou seja, estaticamente e dinâmicas. No caso de onda, você tem uma carga dinâmica muito intensa, que são as ondas. Então, esse tipo de estrutura, ela requer uma análise dinâmica por um especialista. Agora, como que você vai saber realmente a magnitude daquela onda? Para isso existem os oceanógrafos, engenheiros navais, são especialistas que estudam as ondas, né? Então, esses especialistas são eles que fornecem esses dados estatísticos, né? De forças marítimas, de ondas, de outros tipos de fenômenos no mar. O engenheiro ele só vai receber a informação que passa aquele especialista e você vai projetar para a carga que você acha que é a mais favorável para aquela estrutura. Então, acidentes sempre vão acontecer. Lamentavelmente, né? Tudo na vida, às vezes, acontece uma coisa que não está na previsão. Mas, muitas vezes, é um erro de projeto. Não quer dizer que realmente o engenheiro possa ter feito tudo certinho e apareceu uma onda que nunca em 100 anos tinha aparecido. Então, aquele projeto não estava projetado para resistir àquela força. Mas se aquela onda é frequente, o erro foi do projetista, que não levou em consideração que estatisticamente sempre tinha esse fenômeno acontecendo de uma forma frequente. Deu para entender? Sim, então pode levar em consideração que o projeto foi calculado só a força que vinha de cima para baixo, não a de baixo para cima? Aí teria que ver naquele projeto. Eu não sei quem fez a ciclovia que caiu, também não sei quais cargas foram consideradas, mas eu acho que foi o erro de não considerar a magnitude dessa onda. Pode ter sido considerada na análise, mas ela foi considerada com uma força muito menor do que ela é, ou foi, né? Entendi, perfeito, professora. Obrigado. Você teria que ver com a pessoa realmente ver o projeto, quem fez o projeto, quais foram os cálculos que foram realizados. Se você segue as recomendações das normas, a estrutura pode ter um problema, mas o engenheiro não é um culpável, porque ele seguiu o procedimento das normas técnicas. Então, aí a gente precisaria saber o que aconteceu naquela estrutura. Certo? Perfeito. Obrigado. Então, gente, na concepção do modelo estrutural, são adotadas uma série de hipóteses. Quais são essas hipóteses? A gente vai adotar hipóteses sobre a geometria do modelo, ou seja, qual vai ser a geometria dos elementos estruturais, vigas, pilares, se eles vão ser de seção quadrada, seção circular, se eles vão ser maciços, se eles vão ser de seção T, se vão ser vigas caixão. Então, a gente faz uma série de hipóteses sobre a geometria de cada um desses elementos. A gente vai fazer hipóteses sobre as condições de suporte também. Ou seja, como esses elementos eles vão estar conectados entre si e como eles vão estar conectados ao meio. Por exemplo, ao solo, que seria a fundação. Você vai fazer uma hipótese de como vai ser essa fundação. Se ela vai ser profunda, superficial, se ela vai ser uma grelha, se ela vai ser um bloco de fundação. Você vai fazer essas hipóteses. Hipóteses também sobre o comportamento dos materiais. Quais seriam essas hipóteses? Como os materiais vão se comportar. Logicamente, essas hipóteses, elas estão... a gente já tem um conhecimento do comportamento dos materiais por ensaios de laboratório. Então, a hipótese que você já faz no projeto, você deve seguir os resultados experimentais e as informações técnicas e de resistência e de propriedades mecânicas dos materiais estão dizendo para você. E também a gente vai ter hipóteses sobre as solicitações que agem sobre a estrutura. Por exemplo, se a gente for projetar um prédio, quais seriam as possíveis cargas que vão estar atuando naquele prédio?
né? Cargas de vento, cargas de ocupação, carga sísmica. Você faz uma hipótese sobre aquele carregamento, dependendo do que é mais provável que aconteça naquele mês, e seguindo também as normas técnicas, mas sempre é hipótese, porque você não sabe, depois de construído, se realmente é aquilo que você projetou que vai estar acontecendo. Você tenta chegar o mais próximo da realidade, mas no início são hipóteses, certo? Professora, então a Sim. base geral é que hoje já existe norma para tudo que é tipo de material e as técnicas que vão ser empregadas. Hoje, vamos dizer assim, o engenheiro civil, ele só vai oferecer o produto de estar calculando cada casa em cima das normas, né? Se for estrutura metálica, concreto armado, misto, ele vai pegar a norma, vai aplicar e vai fazer o cálculo em cima da viga, pilar, para só oferecer o cálculo estrutural. Sim, mas o que acontece? As normas técnicas, não sei se entendi direito o que você está querendo saber, mas se não for isso, depois você me fala. As normas técnicas, elas indicam para você o procedimento a seguir. A norma de vento em edificações, ela vai falar, você faz tal e tal consideração para a força de vento. Mas você, como engenheiro, você precisa ter o conhecimento para você fazer essa análise de estrutura, porque ela não vai te dizer como você vai calcular. Ela vai te indicar o procedimento para você seguir e o que você precisa verificar. Entende? A norma vai falar, você precisa para aquela viga fazer uma verificação de segurança e da flecha máxima. Você precisa fazer. Caso você não fizer, você pode, se der algum problema, a culpa é sua, entendeu? É porque muitas das normas hoje já vem até com a fórmula ali para a pessoa aplicar e tabelas, né? A pessoa vai conferir nas tabelas, era de aço. Sim, muitas delas têm a fórmula, mas isso não é suficiente. Elas são uma indicação do procedimento. Você precisa complementar com os seus conhecimentos de engenheiro, entende? Ela já te dá umas instruções e você segue. Existem coisas que nem estão na norma, ela só fala que você precisa fazer tal verificação. Mas lá não está o método de como você vai fazer essa verificação. Você precisa procurar fora, na bibliografia, onde você encontrar aquela informação. Mas você, no seu memorial de cálculo que você vai realizar para aquele projeto, você vai colocar o método que você utilizou. Se tudo está bem fundamentado, você seguiu a norma, então não tem problema nenhum. Mais alguma coisa? Não. Vamos continuar então. Vamos falar agora dos elementos estruturais. A classificação dos elementos estruturais. Eles podem ser classificados de acordo com diferentes coisas, né? Quanto às dimensões e as direções das ações dos elementos, os elementos estruturais podem ser classificados em unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. Quais são os elementos unidimensionais? São barras, aqueles em que uma dimensão ela é predominante em relação às outras duas. Então, você consegue representar por uma única dimensão. Por exemplo, as vigas, os pilares, né? Um tirante, uma escora, são elementos em que uma dimensão, que é o comprimento, é muito maior do que as outras duas. Então, esses elementos, no nosso modelo matemático, lembrem que o modelo matemático é uma representação simplificada, a gente vai representar por barras, que são linhas, certo? Então, dentro dos sistemas unidimensionais, a gente tem os sistemas reticulares. Que são os sistemas reticulares? São estruturas compostas por elementos unidimensionais. Por vários desses elementos tipo barra. Então, a gente pode ter uma série de estruturas reticulares formadas por elementos lineares. A gente pode chamar de estruturas lineares ou reticulares. Esse tipo de estrutura, gente, vai ser
o tipo de estrutura que a gente mais vai utilizar na disciplina e inclusive na vida profissional. A maioria das estruturas, elas podem ser concebidas no modelo matemático como estruturas reticulares. A maioria delas, não todas, mas a maioria. Por exemplo, esse tipo de estrutura aqui é um pórtico, a do meio uma treliça e a última uma grelha. Todas estão compostas por elementos barra. Tem alguém aí fazendo algum barulhinho? Não sei se é o microfone de algum de vocês. Acho que não, professor. Também tá Leonardo. aparecendo. Acho que é do Leonan, ele fechou agora. Tá bom. Bem, então, os elementos estruturais, eles também podem ser bidimensionais. Quais são os elementos bidimensionais? São aqueles em que duas das dimensões prevalecem sobre a terceira dimensão. Exemplo, uma laje, uma parede. Professor, o slide parou de aparecer. Aqui tá Pra mim normal. tá aparecendo, aqui tá Ele tá normal. aparecendo também. Tá ok, deixa eu... Mexe no seu mouse aí. Deve estar fora de posição aí. Ah, foi mal, foi meu mouse aqui. Foi mal, desculpa, pessoal. Bem, então, gente, os elementos bidimensionais são aqueles que possuem duas dimensões predominantes. E a gente vai representar por duas dimensões no nosso modelo matemático. Uma laje, ela tem uma espessura, né? Mas essa dimensão, ela é desprezível comparado com as outras duas. E por último, os elementos tridimensionais são estruturas maciças, em que as três dimensões se comparam, ou seja, as três dimensões, elas são significativas. Como exemplos dessas estruturas, a gente pode citar os blocos de estacas, o bloco de fundação, né? O bloco de coroamento aqui da estaca, o bloco de fundação, a barragem, que ela tem igual uma estrutura, ou seja, um corpo volumétrico, né? As três dimensões, elas são significativas. Então, gente, mas como eu tinha falado, nessa disciplina, a gente vai focar nas estruturas reticulares. Por quê? Vocês vão ver mais para frente, e inclusive na vida profissional de vocês, que esse é o tipo de estrutura que mais comumente você vai encontrar e o tipo de modelo matemático que você mais comumente vai utilizar. Então, essas estruturas reticulares, como já tínhamos falado, são constituídas por elementos unidimensionais, tipo barra. Esses elementos possuem um comprimento que prevalece em relação às outras dimensões da seção transversal dele. Na elaboração dos modelos matemáticos, essas estruturas são idealizadas como constituídas por barras ou elementos interconectados por nós. Vocês vão ver agora o que seria um nó. Esses elementos eles são definidos por um nó inicial e um nó final. E eles podem ser de eixo reto ou de eixo curvo, ou de seção transversal constante ou variável. Quanto aos nós, a gente pode definir dois tipos: nós articulados ou nós rígidos. O nó articulado, ele permite a rotação relativa de elementos a ele conectados. E o nó rígido não permite essa rotação relativa. Vamos ver um exemplo. Então, gente, um elemento tipo barra de eixo reto e um elemento tipo barra de eixo curvo. Os nós seriam esses pontinhos que a gente representa em cada extremidade. Na treliça plana aqui, também, os elementos são as barras e os nós são esses pontinhos. O que seriam os nós? Eles são vínculos entre essas peças. A gente vai estudar agora, um pouquinho mais para frente. Acho que na próxima aula agora.
os tipos de vínculos, mas essas bolinhas representam os vínculos entre os elementos. No caso da treliça espacial, né, que as 3 dimensões são representadas, existem estruturas que a gente vai analisar em 3 dimensões, mas aqui em isostática, geralmente a gente trabalha com estruturas planas, ou seja, a gente vai fazer uma análise no plano. Mais para frente, em outras disciplinas, vocês vão fazer análise espacial, mas aqui em isostática a gente vai fazer uma análise no plano. Bom, aqui uma representação do que seria uma seção constante, seção transversal constante, aqui uma seção variável, um pórtico plano aqui também, e um pórtico espacial. É só para conhecimento geral desse tipo de estrutura, mas a gente vai trabalhar com as planos. Certo? Vamos lá, então. Bom, gente, aqui um resumo do que a gente já viu em relação a barras e nós em estruturas reticulares. Né? As barras podem ser de eixo reto ou curvo, ou de seção transversal constante ou variável, repetindo o que já a gente viu. E os nós articulados ou rígidos, né? Bom, vamos ver agora alguns conceitos fundamentais, né? As grandezas fundamentais que a gente vai estudar aqui nesta disciplina. A primeira é a força. A gente já falou de forças, né? Força do vento, força do peso próprio, forças de utilização, de passagem de pedestres, de veículos circulando, qualquer tipo de força existente na natureza. A noção de força, ela é bem intuitiva, né? Eu tenho certeza que a maioria de vocês entende o que é uma força. Então, a gente pode exercer força sobre o corpo por meio de muitas, infinitas formas, né? Como um esforço muscular. A locomotiva, ela exerce uma força também sobre os vagões. Uma mola esticada, ela exerce força sobre as peças, né? Que fixam as extremidades das molas. Enfim, as forças estão na natureza de múltiplas formas. As forças são grandezas vetoriais, ou seja, elas têm uma direção, sentido e uma intensidade. E também elas são aplicadas em um ponto, né? Ou elas pode ser uma área, mas elas têm um ponto, ou seja, elas são aplicadas, né? Porque, principalmente para a gente trabalha aqui em engenharia civil com forças de contato. São forças que estão, a aplicação da força, ela está em contato com o elemento no qual essa força está sendo aplicada, né? Porque existem outras forças que atuam à distância, sem realizar contato com o elemento, como as forças eletromagnéticas, por exemplo. Só que esse tipo de força não é do nosso interesse. A gente trabalha aqui com forças de contato, elas têm um ponto de aplicação, ou uma região, ou uma área, mas elas são de contato. Num sistema internacional de medidas, a unidade da força é o Newton. Mas você pode encontrar força em outras unidades, quilogramo-força, kilonewton, tonelada-força. Mas a convenção de unidades internacionais é o Newton para força. Então, gente, vamos lembrar aqui alguns conceitos fundamentais que vocês talvez lembrem de física. Mas talvez não, mas vamos lembrar ou relembrar, caso vocês não lembrem. Então, a força, ela é um vetor. A força são vetores. A gente tem aqui um exemplo de 2 vetores de força. Eles estão na mesma direção. Vocês podem ver que eles estão aqui na mesma direção, mas eles estão em sentidos opostos. O sentido dele, o que a setinha está indicando é o sentido, mas a direção é a mesma. E eles possuem intensidades diferentes. Esse aqui, 8 newtons, e esse aqui é 4 newtons. Vamos ver a figura B aqui.
Na figura B, a gente tem uma representação da força no espaço. Vocês precisam aqui lembrar um pouco de análise de vetores, né? Operações com vetores. Uma força no espaço, um vetor qualquer de força no espaço, ele possui componentes nos 3 eixos ortogonais. No eixo X, Y e no eixo Z, que seriam as projeções, né? A força decomposta nos eixos. Então, a força no espaço, ela pode ser representada por essas 3 componentes. A componente no eixo X, a componente no eixo Y e a componente no eixo Z. É muito importante vocês lembrarem isso aqui, gente, vocês entenderem esse conceito, porque vocês vão utilizar muito mais para frente, realizando exercícios, resolvendo questões. E aqui vocês vão trabalhar com grandezas de força, porque as edificações, as estruturas, elas estão submetidas, diferentes forças externas atuam sobre elas, e elas podem ter qualquer direção e qualquer sentido. Então, é muito importante para vocês entenderem esses conceitos de vetores. Tá claro? Qual a outra grandeza fundamental que a gente vai utilizar muito na disciplina? O momento. O que é o momento? Vamos ver o exemplo aqui da figura. Vamos supor que a barra da figura, ela está aqui suportada no ponto C. Ela está fixa aqui, nesse suporte. E que ela tem um peso de 10 kg aqui na extremidade, que está suspenso no ponto D. Certo? Se a gente não tiver um peso nessa extremidade, o que vai acontecer com essa barra? Ela vai girar, certo? Se a gente não tiver esse peso, se a gente não tiver esse peso aqui, ela vai girar. Imagina essa barra apoiada aqui e um peso aqui na extremidade que está atuando aqui a força de gravidade no sentido vertical para baixo. Ela vai girar. Então, se a gente deseja contrabalançar por um peso suspenso em A, para ela ficar em balanço, a gente pode colocar aqui um peso. A gente pode fazer por tentativa e erro, colocar diferentes pesos aqui na extremidade A, até ela ficar em balanço. No caso aqui são 5 kg. Mas por que esse peso é diferente desse aqui? Porque o apoio, ele não está no meio da barra, ele está mais para cá. Ele está mais próximo da extremidade D. Essa letra aqui deveria ser B, gente, mas o desenho está assim, então... Então, o apoio, ele está mais próximo à extremidade D. Então, gente, esse exemplo aqui foi feito para mostrar de uma forma simples que o momento, ele depende da força. O momento em relação a um ponto qualquer, ele depende da força e do braço, ou seja, da distância do ponto de aplicação dessa força até o ponto analisado. O momento aqui no ponto C, ele vai depender da magnitude dessa força aqui, né? No caso aqui, uma massa de 5 kg, para a gente converter isso em uma força, a gente multiplicaria pela gravidade e a gente vai ter uma força aí. Então, ela depende dessa força, esse valor de força e da distância até o ponto. Então, o momento, ele representa a tendência de rotação em torno de um ponto. É a tendência da rotação. Vamos supor assim, que a gente tem uma barra, aqui, o celular, por exemplo. Se eu aplicar uma força nessa extremidade, o que vai acontecer? Vai girar, certo? Então, isso é o momento. É a tendência à rotação em relação a um ponto. E ele é calculado como o produto da força pela distância até o ponto.
Então, tem que ficar claro isso aí. O momento, ele é calculado como a força pela distância do ponto de aplicação dessa força até o ponto analisado. A unidade do momento, então, seria unidade de força por unidade de distância. No sistema internacional de medidas, a gente usa Newton por metro, mas pode ser quilonewton por metro também. Lembrando que 1 quilonewton são 1000 newton. Então, aí vocês, caso precisarem, fazem a conversão de unidades. Vamos ver o momento. Da mesma forma que para uma força, o momento também é uma grandeza vetorial. E eles se caracterizam por direção, sentido, intensidade e ponto de aplicação da mesma forma. A gente tem aqui no exemplo dois momentos. Observem que eles são representados aqui por duas setinhas, para não confundir com força. Duas setinhas, a gente está representando aqui um momento com setinha. Ele tem outras representações também que vocês vão ver, mas aqui estão representados assim. O momento no espaço, ele também é a soma das componentes nos eixos ortogonais x, y, c. Tá certo? Da mesma forma que a força. Então, gente, muito importante, eu preciso falar para vocês aqui. A força, para o cálculo, a gente tem uma convenção de sinais. Geralmente, bom, sempre é considerada positiva quando ela está apontando no mesmo sentido do eixo ortogonal. Então, esses vetores aqui são positivos. Eles estão apontando no mesmo sentido dos eixos ortogonais. Se eles apontarem no sentido contrário, a gente considera negativo. Para fins de cálculo, a gente precisa levar em consideração essa diferença de sinal. E para o momento acontece a mesma coisa. A gente tem uma convenção de sinais. Qual é a convenção de sinais? Para isso, a gente usa a regra da mão direita. Qual a regra da mão direita? Não sei se vocês estão lembrando da regra da mão direita. Você usa a sua mão direita com a palma da mão apontando para o ponto, certo? E os 4 dedos na direção daquele vetor. Então, no exemplo aqui da figura, se a gente apontar os 4 dedos na direção de F, do vetor F, e a palma da mão apontar para o ponto O, né? O dedo polegar ele sai para cima, certo? Então, esse momento, ele possui um sentido aqui, apontando para cima, saindo daquele plano. Quando esse vetor momento, ele apontar no mesmo sentido do eixo ortogonal, ele é positivo. E caso contrário, ele é considerado um momento negativo. Mais para frente, vocês vão praticar um pouco mais essa questão das unidades e das direções e tudo isso, né? Mas é importante agora tentar entender o conceito desde já. Então, gente, o deslocamento associado a um momento M é uma rotação ou deslocamento angular. E o deslocamento associado a uma força, ele é uma translação ou um deslocamento linear. Esse momento ele pode ser calculado como produto vetorial da força F pelo vetor distância entre o ponto da aplicação da força e o ponto O, que é o ponto referência no qual a gente está calculando esse momento. Se vocês lembram aí de produto vetorial, o módulo do momento ele é calculado como o módulo desse vetor, OP, pelo vetor F, pelo seno de alfa. Mas o mais importante, gente, é que esse valor de OP pelo seno de alfa é a distância. Então, de forma simples,
o momento ele é calculado pela força, multiplicando a força pela distância da força até o ponto. Entenderam? De forma simples aqui, M pode ser calculado como F por D, que é a distância. Então, esse seria o valor do momento M. Vamos ver o conceito agora de sistema de força. O que é um sistema de forças? É um conjunto de uma ou mais forças ou momentos, né? Isso é um sistema de força. E o que seria a redução de um sistema de forças a um ponto, perdão? É a determinação da ação em relação àquele ponto das forças e dos momentos que estão atuando naquele sistema. Isso aqui é um exemplo, gente. A gente tem aqui, vamos ver. A força aqui no ponto O, essa força FO, o seu índice, ele está representando o ponto da aplicação, né? Então, essa F aqui é a resultante da força. E esse momento em O é resultante dos momentos dessas duas forças. Isso aqui já foi representado, mas o sistema inicialmente é F1 e F2, né? Aqui a gente já está representando o efeito dessas duas forças no ponto O. Então, qual seria o efeito dessas duas forças no ponto O? Perdão, vamos ver aqui. Perdão. Bom, a gente tem um conceito aqui, então. A ação estática de um sistema de forças no espaço em relação a um ponto dado qualquer é igual à ação estática da resultante da força e a do momento resultante em relação a esse ponto. Vamos ver aqui. A gente quer determinar aqui o efeito dessas duas forças no ponto O, certo? Então, a força resultante em O está representada aqui pelo vetor de força F índice O, né? Então, FO, ela pode ser obtida como a soma das outras duas forças. Como elas estão em sentidos opostos, uma positiva e a outra negativa. F2 é considerada positiva porque ela está apontando no mesmo sentido do eixo Y, do eixo ortogonal. E F1 negativa porque está no sentido contrário. Então, F0 é obtida pela soma dessas duas forças. E o momento resultante em O. Vocês lembram que o momento é uma força pela distância até o ponto que a gente quer determinar esse momento? Então, a gente vai multiplicar a força F1 pela distância D1 e a força F2 pela distância D2, que é a distância da força F2 até o ponto O. Da mesma forma, a gente precisa considerar os sinais daquele momento, lembrando da regra da mão direita. No caso do F2, a gente apontaria os 4 dedos da mão, né, na direção do F2, e a palma da mão apontando para o ponto O. Então, a gente vai ter o vetor, o dedo polegar, ele está saindo. Aqui, para mim, ele sai. Vocês façam aí, vocês também, a regra da mão direita. Então, esse momento é positivo, por isso ele está com um sinal positivo. No caso do F1, o que a gente faz? Se a gente coloca a palma da mão, né? Ou seja, a palma da mão olhando para o ponto O, e os 4 dedos, a gente aponta para o vetor da força F1, né? Ficaria assim, gente, né? Então, a gente tem um momento assim, e o dedo polegar, ele está indo no sentido contrário. Ou seja, meu plano, esse aqui, ele está entrando no plano. Então, por isso ele é negativo, né? Uma forma mais fácil para identificar essa diferença dos sinais,
a gente pode dizer que quando a força, o momento, perdão, quando o momento ele está em sentido anti-horário, né? No movimento anti-horário, ele é positivo. Quando ele vai no sentido horário, então ele é negativo. Se vocês fazem, ou seja, se vocês usam esse método aqui para determinar os sinais, vai ser a mesma coisa. Se você ver essa força, o sentido que ela está apontando, ela faria um giro aqui no sentido anti-horário, é positivo. E essa aqui, no sentido horário, negativo. Deu para entender? Deu sim. Estão Professora, entendendo direitinho? Alguém tem alguma dúvida? professora, Pode falar. no semestre passado, quando o professor ensinou a gente a calcular momento, a força aplicada tinha que estar com a distância, com um eixo diferente do ponto que a gente estava estudando. Isso aí permanece? Não entendi. A Por força, exemplo, a força, se eu me recordo bem, né? Já passam 2 meses. A força que a gente estava estudando, por exemplo, é F2, e a gente está estudando o momento em relação ao ponto aí, o zero aí, vamos supor. A distância teria que estar no eixo Y, entendeu? Se eu estou estudando no ponto que está no eixo X, a minha distância tem que estar em Y, entendeu? então, depende da direção da força. Essa força aqui, ela está paralela ao eixo Y. Então, a distância você vai ter aqui em X. Se fosse uma força aqui paralela ao eixo X, a distância seria em Y. Ah, beleza. É isso que você É quer? isso mesmo. Então, É isso mesmo. Só queria recordar isso só. nesse caso aqui, é porque ela está paralela ao eixo Y e a distância aqui vai ser, então, no eixo X. Certo? Professora, só para tirar uma dúvida aqui, o momento nos dois casos aí é o mesmo, né? Só que o sinal que é o contrário, não é isso? Que difere, né? Não, ele não é o mesmo, porque esse vetor de força F1 ele pode ser diferente de F2, a gente não sabe. E vai depender da distância também. F1 pode ser igual a F2, mas as distâncias são diferentes, aí eles vão ser diferentes. Então, isso aqui a gente não está falando do valor, a gente está vendo simplesmente a teoria, né? A física. Ah, Não, sim, sim. não Tranquilo, interessa o entendi. valor do momento agora, mas se entender o que é um momento, vocês já viram isso, mas é muito importante vocês entenderem para esta disciplina, por isso que eu estou repetindo em caso de vocês, ou alguns de vocês não terem entendido esse conceito antes, que vocês vão utilizar muito o conceito de momento e força na disciplina. Ficou claro, então? Ficou. Vamos lá. Então, gente, vamos ver. Isso aqui é um exemplo para ver se vocês conseguiram entender. Vamos reduzir novamente o sistema de força ao ponto O. Qual seria o valor da força resultante no ponto O? Esse valor aqui, F0, é a resultante desse sistema. Alguém aí se atreve a comentar? Ninguém? Seria F1, D1 mais F2, D2? Então, calma. A gente está Desculpa, falando primeiramente da força resultante. Não falamos ainda do momento resultante. Força é força, certo? Então, qual seria a força resultante F0 seria igual a quem aqui? F1. Gente, eu vou fazer aqui uma coisa. Eu vou tampar isso aqui. Vocês apenas têm esse momento atuante e essa força atuante. Essas aqui são as representações das resultantes, certo? F0
seria igual a quem? Nesse sistema aqui. Qual é a única outra força atuando nesse sistema? F1. 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 Seria F1 mais M2, no caso, um negativo e outro positivo? Exatamente, mas só da força. Então, F0 vai ser igual a menos F1. Por que menos? Ela é negativa porque ela está no sentido contrário do eixo. Então, a força atuando em O, a resultante, é essa força aqui, porque é a única força que está atuando nesse sistema. Certo? E o momento resultante em O, como seria o valor de MO? Aqui, sim, para o momento, a gente precisa levar em consideração a força pela distância, e a gente já tem um momento aqui, que seria M2. Então, a gente vai fazer uma soma desses momentos para obter esse momento M0 resultante. Como a gente faria aqui? A gente tem uma... Seria F1D1 mais M2D2? F1 multiplicado pela distância, porque seria o momento que essa força está produzindo naquele ponto, e esse momento porque ele já existe, tá certo? Então, M0 seria o produto de F pela distância de 1, mais esse momento aqui. Na verdade, negativo, porque a gente tem que olhar os sinais aqui também. Lembrem da regra da mão direita, né? No caso, esse vetor M2, ele está apontando para dentro. Aqui ele já está indicando que é negativo, porque ele está apontando para dentro do plano. Se ele estivesse apontando para fora, seria positivo. Mas no caso da força F1 pela distância, a gente faz a regra da mão direita, ou a gente vê que sentido ela giraria em torno do ponto. Ela está girando aqui horário, então é negativo também. Deu para entender? Entenderam? Professor, eu não Professora, consegui eu só não enxergar por que M2 é negativo, professor. Então, isso que eu ia perguntar também. Então, gente, M2 é um momento que ele já está aí, né? É uma representação matemática. Alguém já falou para vocês, olha, aqui tem um momento M2 atuando, então ele já está aí. A representação matemática dele é por essas duas setinhas. Vamos ver esse aqui. Ah, perdão. Nesse exemplo aqui anterior, a gente tem esse M0. Vocês veem que ele aponta para fora? Então, por convenção de sinais, né? Quando o vetor momento ele aponta para fora, pela regra da mão direita, ele está apontando, eu estou no meu referencial, né? Para mim, meu plano é esse aqui. Ele aponta para fora do meu plano aqui, é positivo. Aquele outro, ele está apontando para dentro do plano, é negativo. Então, você não precisa aqui fazer nada, porque ele já está apontando o sentido dele. Você precisa aplicar a regra da mão direita, ou ver o sentido que ele está girando, no caso de uma força. Porque o momento já ele fala, por si só, a representação que ele está apontando para dentro, que é negativo. Entenderam? No exemplo 1, só um instantinho, por favor, tirar um print. Vocês vão ter acesso a essas aulas aqui depois. Então, se quiser, pode tirar um print também, mas... Lá no AVA não tem nenhum material da senhora ainda, eu pensei que ia demorar um pouco. Não, eu vou passar no grupo o link da... Eu vou passar para vocês a apresentação e eu vou passar o link da videoaula também. Então, vocês vão ter acesso a isso aí. Assim que acabar a aula aqui, eu vou passar tudo para vocês. Tá bom? Então, gente, vamos ver outro conceito importante aqui. Deslocamentos associados a forças. Quando uma força F ela é aplicada sobre um corpo rígido qualquer, ela impõe a esse corpo a tendência a um deslocamento linear. Neste caso aqui da figura, a força F está sendo aplicada
no eixo ortogonal X, então o corpo ele vai se deslocar linearmente, né? Poderia estar aplicado na vertical e ele deslocar na vertical, certo? Mas é um deslocamento linear. Você aplica uma força e o corpo ele se desloca na direção e no sentido daquela força. No caso do momento, qual seria o deslocamento produzido pela aplicação de um momento? Quando você aplica um momento sobre o corpo rígido, ele vai sofrer uma tendência de deslocamento angular ou uma rotação. Eu coloquei aqui como um exemplo para vocês o movimento da maçaneta da porta, né? Você aplica uma força na maçaneta que gera um momento. Você aplica um momento, na verdade, com o braço e você vai fazer girar aquele corpo. Então, tem essa diferença. Os momentos, eles vão gerar deslocamentos angulares ou giros e a força, deslocamentos lineares. Ou translações também. Aqui um quadrinho resumindo, né? Esses dois tipos de movimento, que vocês vão ter acesso aqui a essa aula depois. Então, eu já deixei um quadro resumo aqui. E a bibliografia. Bom, pessoal, a gente vai ver aqui algumas dúvidas que vocês tiverem, alguns minutos, e depois a gente vai fazer uma pausa de 10 minutinhos antes da próxima aula, porque eu acho que vocês precisam... Vou deixar... Vocês precisam aí de um descanso para vocês absorverem melhor o conhecimento, né? Não sei se vocês preferem continuar, mas eu acho que é melhor fazer uma pausa. Gente, alguma dúvida aqui sobre essa primeira aula introdutória? Podem falar, perguntar. Eu tenho uma. Fala. Quando a gente usa o vetor, a gente usa ele todo me parece que é tudo no plano cartesiano, né? No X, Y, Z, né? A senhora falou que a força para baixo ela está positiva, né? Ela está girando no sentido da direita. E a força que está girando para o sentido da esquerda, ela está negativa. Mas se a gente botar o quadrante do plano, tem assim, ele gira da direita para a esquerda. E a gente tem positivo, negativo, positivo, negativo, né? E em determinados, por exemplo, X, em determinada hora X é positivo, Y é negativo. X é positivo, Y, que é o que seria aí as linhas de X e Y e o Z. Aqui nesse MO, M2, momento 2 e o momento 0, né? Sim. A senhora está me dizendo que o momento 2 ele é negativo. Sim. Mas ele está girando para a direita. Ele está fazendo um apoio de força para a direita, né? Não, peraí. Eu aprendi na outra aula, enfim, na outra aula de física, que ele aqui ele estaria positivo. O vetor momento ele está apontando para dentro do plano. Então, ele está girando assim, sentido horário. Quando o momento gira em sentido horário, ele é negativo. Quando ele gira anti-horário, esse vetor ele sai do plano. Então, ele é positivo. Eu não sei se nessa figura você consegue ter uma visualização. Sim, consigo. Eu pensei que tudo que girasse, por exemplo, o relógio ele gira para a direita, é horário. Eu fiz confusão, então, de que tudo que gira para a direita, eu aprendi como que é positivo. Sim, né? Mas você está certo. Você está certo. E os sentidos negativos são os sentidos anti-horários. Isso. Nesse caso aqui... não, você falou ao contrário. Por exemplo, se eu pegar o relógio ele gira para a direita. Certo? Quando eu aperto alguma coisa, um parafuso, eu aperto para a direita. Eu faço uma força positiva. Quando eu desenrosco ele, eu faço uma força negativa, que eu rodo para a esquerda.
Mas tudo bem, eu tinha aprendido assim, então eu só queria esclarecer essa dúvida, entendeu? Porque eu fiquei meio em dúvida sobre esse assunto. Então, gente, na literatura, se vocês procuram na literatura, a maioria da literatura vai considerar o momento girando anti-horário como positivo. Por quê? Porque o vetor, ele sai do plano. Mas a convenção de sinais não é uma questão absoluta. Você pode estabelecer a convenção de sinais que você quiser, mas você tem que respeitá-la. Se você vai considerar um momento girando em sentido horário como positivo, todos os momentos que girarem no sentido horário tem que ser positivos também. E tudo que girar em anti-horário tem que ser negativo. Só que eu estou falando para vocês a convenção de sinais que é mais comum na literatura, que é o momento anti-horário como positivo e girando horário como negativo. Sim. Professora, o que a gente está assimilando é que, tipo assim, vamos resumir na forma mais prática, eu acredito que seja o mesmo que eu estou assimilando. O X para a direita, ele é o positivo. O X para a esquerda, ele é negativo. O Z para frente, a gente coloca como o negativo. O Z lá para trás, a gente coloca como positivo. O Y para cima, positivo. O Y para baixo, a partir do eixo do meio que eu estou falando, seria o negativo. É mais ou menos isso que eu acredito que ele esteja assimilando, assim como eu. Adalto e meu camarada de Ponta Negra. Quando o momento ele está descendo, está girando no sentido horário, ele vai como se ele estivesse caindo. E quando você gira ele uma maçaneta para cima, tá entendendo agora? Eu estou girando a maçaneta para cima, é como se fosse positivo. Quando eu giro a maçaneta para baixo, é como se fosse negativo. É isso que ela está querendo falar. Se você pegar um momento e ele for descendo para o plano, girando no sentido horário, ele vai ficar negativo, porque a força foi aplicada negativa. Entendeu agora? Pensa na maçaneta. Deixa eu tentar fazer uma aplicação aqui mais visual para vocês. Eu estou do lado esquerdo. Isso é uma nomenclatura e uma convenção de sinais. Para entender isso, eu vou pegar aqui o meu celular, por exemplo. O celular está aqui preso. Vamos supor que eu estou aplicando uma força aqui. Ele está girando como aqui? Para mim, ele está girando horário. No meu referencial aqui. Né? Eu posso considerar que esse movimento horário seja negativo ou positivo, o que eu quiser. Mas se eu fizer uma força aplicada desse lado e ele está girando o contrário, eu preciso considerar esse movimento no sentido contrário. Certo? Eu não posso considerar esse giro como no mesmo sentido do que esse aqui. Qual eu vou considerar positivo ou negativo? Tanto faz. Eu só não posso considerar esse giro para cá igual do que esse para cá. Luciano. Agora, a gente está estabelecendo uma regra para todo mundo trabalhar igual, porque senão fica uma confusão. E na literatura, o momento girando anti-horário é considerado positivo na maioria da literatura. E negativo girando horário. Sim, Luciano, tudo bem. Se você pegar o eixo X e empurrar a ponta dele para baixo, ele vai girar no momento no sentido horário, entendeu? Não tem o eixo X? Pensa no ponto zero. O eixo X ele está na horizontal. Então, ele aponta para a direita ou aponta para a esquerda. Tanto faz. Sim, só que se eu pegar a ponta do eixo X e fizer uma força para baixo, o meu momento vai girar no sentido horário. Entendeu, Luciano? Cara, isso eu já entendi. Você não. Você está falando do outro lado do eixo? Você está falando. A gente está com dúvida que a gente não está. Na aula que eu tive antes, na aula que nós tivemos antes, de momento, e foi o professor Dauri, a gente trabalhava com um sentido diferente. Mas como ela já me explicou que isso é uma questão de convenção e tal, sim. Eu já entendi. E que ela vai trabalhar nesse sentido, que seria que a maioria das literaturas faz, para a gente não gerar confusão. Eu entendi o que ela falou ainda. Só queria tirar essa dúvida, só isso. Eu também fiquei meio... Eu falei, pô, esse troço aí tá meio mandado, né? Então, uma questão de convenção. Só isso. Perfeito, professor. Deu para entender que a senhora está adotando uma forma que todos vão pensar do mesmo jeito e aí nós vamos chegar no mesmo resultado. Se vai para um lado para o outro, se é positivo ou negativo, o que não pode um movimento eu dizer que um movimento é igual ao outro. Se um está para cima, outro para baixo, tem que ser diferente. Exatamente. Você pode adotar a convenção que quiser, mas se você
for coerente, você vai chegar no mesmo resultado, porque você vai representar depois aquele vetor na direção zeta. Então, se você considera o sentido à esquerda positivo e você fizer um cálculo, a resultante ela tem que ficar num sentido. Se eu fizer com outra convenção, eu vou ter uma resultante no mesmo sentido do que você, considerando convenções de sinais diferentes. Deu para entender? Sim, Então, sim. E faz todo sentido. Se eu estiver embaixo da marquise, ela cair na minha cabeça, ela está girando para a direita, no sentido negativo. Eu vou morrer. Tá? Obrigado. Então é isso, gente. Ficou claro essa questão da convenção de sinais? Sim, sim, sim. Pode ir embora, professor. Bom, Acho que o Luciano tirou a dúvida de muita gente. Então, gente, vamos fazer uma pausa de 10 minutos e a gente se encontra daqui a pouquinho para a segunda aula. Pode ser? Bom, Ok. Só 10 minutinhos só. Então, eu vou deixar aqui. Ué, professor, aqui no Brasil só Professora? 15. Sim. Professora, deixa eu só fazer uma pergunta. Você dá aula também de resistência dos materiais? Eu provavelmente vou dar mais para frente também. Tá bom, valeu. Vamos para jantar, professora. Pode ser agora, Até não? logo. Ó, vocês não vão pescar professor, não, hein? Então, pessoal, vamos voltar então posso aqui. jantar? São 8h42. Vamos voltar 8h50 para avançar rapidinho na Não, segunda professora, aula. não, professora. Põe os 10 minutos aí, senão não vai dar tempo para comer, não. 10 minutos, então. Pode ser? 15 minutos de intervalo, não? Você prefere em 15? Ô, professora, na real, se a senhora colocar 15, eu vou agradecer muito. Eu não tô nem maricá e, tipo, tô fazendo o possível aqui para assistir a aula, mas aí eu tenho que Porque geralmente é comer. 15 minutos que os professores dão. Tudo bem, então 15 minutos e depois a gente já acaba 10 horas. Pode ser? Tá bom, Então, então. 15 minutos é daqui, seria às 8 e... São 8h43, 53. Vamos deixar até... Faltando 2 minutos para as 9, mais ou menos, pode ser? Volta 9. Então, até daqui a pouco.